Olá, olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam na paz, na graça do Senhor Jesus. Espero que todos estejam procurando fazer da maneira certa, da maneira correta, né? Para que Deus venha abençoar a nossa nação, a nossa família, as nossas vidas. Eu peço, por favor, se inscreva no canal, por gentileza. Ative o sino para você receber todas as nossas notificações diariamente. E desejo tudo de bom da parte de Deus na sua vida. Gente, olha que absurdo, né? Olha que absurdo. Na eleição para presidente, na eleição presidencial, eu disse para as pessoas o seguinte: olha, você que entrar num problema por causa de um voto errado, se você entrar num problema, seja em qualquer área de sua vida, isso foi antes da eleição, mais ou menos 2 ou 3 meses. E até um mês eu estava falando sobre isso que eu vou falar. Então eu disse, olha, se você passar por um problema, tá no meu canal do YouTube, eu não sei qual o título mais dessa palavra, dessa mensagem. E eu disse, olha, se você passar por algum problema por causa de um voto errado, por você ter votado num candidato errado, não peça nem oração para mim, porque eu não vou orar por você. Eu não vou orar por você. Foi isso que eu falei, né? Meses antes das eleições para presidente, né, e governador. E hoje nós podemos ver a situação que está o Brasil. Aliás, não foi falta de avisar, não foi falta de conselho. Olha, gente, que situação que o Brasil entrou. Como é que o presidente de uma nação de aproximadamente 212 milhões de habitantes, 212 milhões de habitantes, como é que um presidente desse vai posar com a bandeira da Palestina, né? Com a bandeira da Palestina que se tornou rival de Israel. Mas por quê? O presidente Lula tem essa rixa também com Israel? Por ser um país cristão, né? Apesar de ser um cristianismo um pouco meio desconfortável, mas é muito integrante, gente, é muito revoltante ver um presidente que muitos evangélicos, ou crentes, ou religiosos apoiaram, né? Só que eu não falei de cristão, né? Porque um cristão de verdade não apoia um presidente desse. Não tem como você apoiar um cristão de verdade, apoiar um candidato, um presidente, que é a favor de quebra de princípio, que eu não vou citar aqui nome, né? Até porque para não prejudicar o meu canal. Porque as redes sociais hoje, irmãos, não pode falar a verdade. Se você mentir, você tem crédito, você tem valor, né? Seu canal continua bem, as pessoas assistem, né? Porque tem muitas pessoas que gostam de mentira. A verdade é essa. Não são todas, mas mais de 80%, acredito eu. A verdade é essa. O presidente posa com a bandeira da Palestina. Agora, eu pergunto para vocês, gente. De que lado você está? De que lado nós estamos? A palavra do Senhor diz que Deus não inocenta o culpado. Deus não inocenta o culpado. Coloca isso na sua mente. Deus não inocenta o culpado. Vocês estão entendendo? Então, é muito complicado isso, gente. É muito complicado o que está acontecendo no Brasil. É muito desastroso o que está acontecendo no Brasil. Mas eu tenho certeza que tem muitas pessoas hoje que estão arrependidas. Eu tenho certeza. Se você votou nesse atual presidente e não está arrependido, é porque você realmente é um filho do diabo. Essa é a verdade. Deixa eu dizer para vocês aqui uma coisa.
Aí você pode vir aqui no meu canal e dizer assim, mas um pastor missionário não pode se envolver com política. Você está mal informado, porque o rei Davi era um político, Salomão era um político, Josias era um político, José lá no Egito era um político. Por isso que a terra não sofreu tanto no tempo de José. A terra não sofreu tanto, o povo de Deus não sofreu tanto no tempo de José, porque ele era um político, né? José de Arimateia era um político, Nicodemos era um político, e entre outros reis que reinaram diante do povo de Deus, né? Saul era um político. Olha o que aconteceu com o povo de Deus, ele quase acabou com o povo de Deus. É ou não é? Herodes era um político. Olha o que ele fez com o povo de Deus, né? Saul era um político. Muitos homens da Bíblia que eram políticos, como o próprio Faraó lá no Egito, quando escravizou o povo de Deus por 400 anos. E depois veio, né, vários políticos para massacrar o povo de Deus. Aí você vem dizer que nós não podemos se envolver na política. Irmão, nós não podemos se envolver na política para se corromper. Para se corromper, não podemos se envolver na política. Agora, para exortar, para educar, para ensinar o povo de Deus, nós podemos sim dar um conselho para as pessoas. Olha, gente, a palavra do Senhor diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio reina, o povo geme, o povo chora. E aí, o que você entende com isso? Aí como é que você diz que nós não podemos se envolver na política? Devemos sim, irmão. Primeiro você tem que entender o que quer dizer política. A política não é uma corrupção. Pelo contrário, fizeram na política o que fizeram na igreja. Corromperam a política, corromperam a igreja. Política, você que não entende, é um meio de liderança. Por exemplo, quando você ensina o seu filho, ensina a sua casa, ensina a sua família, ensina os seus funcionários lá na sua empresa, na sua microempresa, ou aonde você exerce uma autoridade, é uma política. É uma política. A política não é maldição, gente. Política não é mal. Sujaram a política como sujaram muitas das igrejas, ou muitas coisas de ensinamento dentro da igreja do Senhor. Então, a política, eu aprendi uma coisa, a política começa de dentro de nossa casa. Educação, exortação, ensinamento, princípio, projeto. Só que, quando não souberam manejar a política, viera a corrupção. Se a política no Brasil fosse igual na Suécia, se não me engano, é na Suécia, que o político não tem salário, que o político presta conta para a sociedade de tudo, comprovante de tudo, talvez o Brasil estaria melhor e não estava nessa catástrofe. Então aprenda o que é política, tá? Uma igreja tem política, tem que ter autoridade, tem que ter ensinamento, tem que ter ordem e decência. Aprenda o que é política. Então presta atenção, gente. Se você está chorando, se você está reclamando de preço alto, da economia que está péssima, se você está reclamando do auxílio emergencial que caiu, não peça oração para mim, não. Aliás, você que... E, gente, pelo amor de Deus, eu vou até dizer isso para você, porque tem pessoas que não vai entender, né? Até porque esse vídeo vai para muitos lugares. Agora, tem pessoas que foi aconselhado, porque você bota no presidiário e você quer o que no Brasil? É ou não é? Então aprenda o que é política, aprenda o que é sociedade, aprenda o que é princípio. Então nunca fale, política dentro da igreja. Gente, os melhores tempos que o povo de Deus mais viveu bem, com liberdade para adorar a Deus, foi quando os homens de Deus reinavam, como Davi, como José lá no Egito, entre outros, Josias. O pai de Josias era corrupto,
mas Josias não herdou a maldição hereditária do seu pai. Josias começou a reinar com 9 anos de idade, com 8 anos de idade, se não foge a memória. Então, que Deus abençoe. Olha a situação. O presidente posa com a bandeira da Palestina. Muito triste, gente. Muito triste e catastrófico, infelizmente. Deus abençoe todos na paz de Cristo.